A ideia da alma humana em filosofia e em religião gira tradicionalmente em torno do aspecto não material, não físico do ser humano, que o define em sua individualidade e no seu senso de eu. Em religião, a noção de alma está ligada ao pós-vida, pois muitas delas defendem que, após a morte do corpo, a alma continua existindo e continua vivendo. Para os gregos antigos, a alma estava ligada à psique, a voz dentro da cabeça, como eles afirmavam, que é base para as nossas escolhas e nossas ações. Na obra República, Platão define que a alma possui três partes: a racional, a irascível e o apetitivo. A racional está ligada à clareza de pensamento e à busca da verdade e da compreensão. E é por meio dela que distinguimos o verdadeiro do falso, o certo do errado. A parte racional da alma, ela governa as outras duas partes, e ela é devotada à bondade. Em religião, esse conceito da alma racional de Platão está ligada à retidão, que leva as pessoas ao céu após a morte. Já a segunda parte da alma, a irascível, é aquela que nos move, é a parte emotiva da alma, é aquela que, por exemplo, nós sentimos raiva ou injustiça. Esse conceito do irascível em Platão são aqueles sentimentos poderosos que nós devemos controlá-los e canalizá-los para a bondade. Na alma justa e reta, o irascível funciona em harmonia com a alma racional. Já o terceiro aspecto da alma, o apetitivo, está ligado à busca de prazeres e desejos. Esses desejos incluem tanto os aspectos da busca de poder e influência, como também os aspectos dos desejos da carne. A alma se torna injusta quando o seu elemento apetitivo a domina e deixando assim de lado o seu aspecto racional. Num sentido religioso, isso seria similar a se entregar ao pecado. Para Platão, o ser humano é a soma de suas almas. O ser humano possui sim um corpo físico, mas além desse corpo físico, o que ele é, a sua personalidade, é definida a partir da alma que o domina. Já Descartes, no século XVII, defende o dualismo em relação à alma e ao corpo. Portanto, há dois elementos separados, criticando assim o monismo, que defendia que alma e corpo formava apenas uma entidade. Descartes e os dualistas modernos defendem que tanto alma como corpo são elementos distintos. Alma será chamada aqui pelos filósofos modernos como res cogitans e corpo res extensa, coisa pensante e coisa extensa. A mente, para os dualistas, é composta de uma matéria não física, diferente da matéria física que é o cérebro. A mente se situa, portanto, no domínio da consciência. O cérebro é um elemento do corpo, ele é uma parte física do corpo. Já a mente é algo separado do corpo. Conforme diz Descartes na obra Discurso do Método, de 1637, de maneira que esse eu, isto é, a alma pela qual sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo, mais fácil mesmo de conhecer que este, o qual, embora não existisse, não impediria que ela fosse o que é. Já o filósofo americano William James, que viveu no final do século XIX e início do século XX, discorda do dualismo de Descartes. James, na sua obra intitulada Ensaios em Empirismo Radical, de 1912, nos apresenta a sua filosofia de pura experiência, e ele nos diz: os seres humanos não têm a experiência da mente separada do corpo, mas apenas das relações entre os pensamentos e das reações corporais a esses pensamentos, como as sensações e emoções. Isso reduz a ideia de consciência como algo separado e substancial, e uma mera ilusão criada pela mente. Nossa alma é, portanto, apenas ideais e não uma entidade em si mesma. Nossos pensamentos e nossas percepções corporais das coisas são, em essência, a mesma entidade. Portanto, para ele, tanto o pensamento como nossas percepções corporais são a mesma coisa, discordando assim do dualismo cartesiano, que defendia que há a alma de um lado e o corpo de outro. Esse conceito de experiência pura dele tem ecos na neurociência. A psicologia moderna descarta a ideia da alma separada do corpo e situa a alma como um elemento da crença humana. Já nos seus escritos teológicos, William James faz uma distinção entre a mente sadia e a alma doente, e ele nos diz: a mente sadia visualiza o mundo com otimismo,
acredita na grandeza de Deus e na vida depois da morte. Os que têm a alma doente questionam suas crenças, duvidam da veracidade de Deus e mesmo assim continuam praticando sua religião, a despeito da dificuldade e do desespero. Em linhas gerais, esse debate mente e corpo vem desde a antiguidade da filosofia grega e está sendo desenvolvido hoje pela filosofia da mente. Podemos dizer que há duas grandes visões, a visão monista e dualista. A visão monista diz que mente e corpo é a mesma coisa. Já a visão dualista faz a distinção entre mente e corpo. E algumas áreas que têm interesse na pesquisa dessa temática é a própria ciência, a filosofia e também as religiões. Até mais.